Povo brasileiro, eu entendo como você se sente. Eu também torci por Fernanda Torres, por Ainda Estou Aqui, na categoria de melhor atriz do Oscar 2025. Também fiquei chateado pela perda da brasileira. Poderia ter ganho esse Oscar, sim, mas eu tô aqui para falar daqueles assuntos inconvenientes, as verdades inconvenientes que às vezes a gente tem que dizer. E eu preciso dizer para você, povo brasileiro, que todo esse hate que você está sentindo por Anora pode ser um dos estágios de luto. Pode ser a negação, a raiva, a barganha, porque a gente troca a frustração pela raiva e a gente começa a atacar ao filme que ganhou o Oscar de melhor filme e também a Michael Madsen. Devo deixar claro que eu não tenho absolutamente nada contra a Fernanda Torres. Eu também torci por ela. Eu também gostaria que ela ganhasse esse Oscar, mas a gente precisa colocar as coisas em perspectiva, porque não é porque o outro ganhou, é que o outro vira um lixo automaticamente, porque, gente, eh, a Nora tinha lá os seus motivos para ser eleito o melhor filme do ano. Michael Madsen também tinha lá os seus motivos para ser escolhida a melhor atriz. E nesse vídeo eu tô aqui para explicar didaticamente por que eu entendo que não houve um roubo em relação a Fernanda Torres, em relação a Demi Moore, em relação a Conclave, por que tá mais ou menos tudo certo. Eu tô aqui para explicar de uma forma objetiva, com fatos objetivos e não com conceitos subjetivos, porque tem muita gente dizendo que a Nora é uma porcaria porque, eu acho assim, eu quero que seja assim, acabou. E na vida a gente não mede por essa barra as coisas. Então, a partir de agora, verdades inconvenientes. Eu sou Eduardo Moreira e esses são os meus 5 centavos sobre o porquê a Nora e Michael Madsen estão sendo massacrados a troco de nada. Aliás, vale a pena deixar o registro. Ainda bem que a Michael Madsen não tem redes sociais, porque se ela tivesse uma continha no Instagram ou no Twitter, a vida dessa moça seria um completo inferno nesse momento, porque os brasileiros estariam revoltados, querendo colocar ela numa cruz. Aliás, tem uma trend que chegou no Twitter na segunda-feira, após o Oscar, dizendo que ela estava totalmente banida de vários estados brasileiros. Eu sei que é piada, eu sei que é uma forma do brasileiro, externalizar a sua revolta, mas vamos aos fatos. Para quem não assistiu a Nora, sim, porque tem muita gente que está criticando o filme sem sequer chegar perto dele. E eu entendo, galera que é pobre e não tem condição de ir no cinema, galera que não se interessa em assistir o filme, galera que não se interessou na premissa, mas vale a pena a gente pontuar que esse filme é minimamente diferente. Ele desconstrói a ideia de amor romântico, porque a gente tem uma stripper, uma profissional daquele, do entretenimento adulto, por assim dizer, que ela faz parte de uma comunidade, ela nasceu numa comunidade russofônica, uma comunidade, na região de Nova York que fala o russo com uma certa frequência. Até por isso, pelo entendimento, conhecimento dela do russo, que ela acaba sendo chamada para atender os clientes russos que vão visitar o estabelecimento. E aí ela encontra o cara que é o filho de um oligarca russo, e eles acabam se interessando, tendo o trelelê deles. Eles acabam se casando porque ele queria o green card para não sair dos Estados Unidos e ao mesmo tempo se livrar dos pais que ficam pressionando eles a fazer apenas aquilo que eles querem. E ela queria uma vida mais fácil, não queria mais ser stripper ou profissional de entretenimento adulto, e ela acaba se interessando pelo cara, também pela questão material, também pelo viu metal. Quando os pais do filho do oligarca russo, os pais do moleque que não quer nada com nada, descobrem que ele se casou com uma stripper, os pais ficam furiosos, vêm para os Estados Unidos para tentar anular o casamento, e aí a nossa protagonista, a nossa nora, vai lutar por aquilo que ela entende que é seu, que é a solidez dessa relação. E em função de tudo, as idas e vindas que acontecem no filme, que a história se desenvolve. A Nora não é um filme fácil. Ele, na minha opinião, é um dos filmes mais difíceis, dentre os indicados a melhor filme do Oscar 2025, se não for o filme mais difícil, porque
ele é complexo, ele é denso, ele é cheio de camadas, ele tem uma narrativa lenta proposital, ele demora para ter os seus eventos acontecendo, pelo menos uns 50 minutos de filme até que o conflito principal começa a acontecer. Então, ele é um filme cheio de camadas, ele é um filme para quem tem um olhar mais astuto para as subtramas que o filme tem, porque, por exemplo, ele não só discute o papel das strippers, das profissionais do sexo nos Estados Unidos, também acaba levantando a discussão sobre a condição socioeconômica do casal protagonista, porque há uma inversão de valores, porque tudo acontece nos Estados Unidos, que é dita como a nação economicamente mais forte do mundo, mas quem controla financeiramente a nora é a família russa, é o garoto de 21 anos vindo da Rússia, filho dos oligarcas. Também fala sobre essa desconstrução do amor romântico, algo que Hollywood sempre vendeu como válido para as nossas vidas práticas, ou felizes para sempre, até que a morte os separe. Todo aquele amor clichê que a gente tem, inclusive, naquele que pode ser considerado a premissa base do Anora, que é uma linda mulher, que a gente tem o mundo perfeito ali, né? A Julia Roberts como prostituta acaba conquistando o coração do cara bonitão que é o Richard Gere no filme. O Anora desconstrói isso. Ele vai para uma história que não é uma história de amor. Vai para uma narrativa que não se alinha com aquilo que nós entendemos como amor romântico, o amor romântico que vendeu também em Hollywood. Em alguns aspectos, ele tem a referência de outros filmes na sua construção narrativa, mas o Sean Baker, que é o roteirista, diretor, editor, ele faz tudo no filme, um filme independente, ele custou apenas e tão somente 6 milhões de dólares para ser feito, perto de filmes como Conclave, Duna Parte 2, o orçamento de Anora é ridículo. Isso também deve ser levado em consideração quando a gente vai fazer uma análise de um filme vencedor do Oscar, e nos últimos anos o Oscar está prestigiando o cinema independente e o cinema com narrativas disruptivas, como Nomadland, Parasita, o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, Moonlight, Sob a Luz do Luar. Todos esses filmes ou são produções menores ou são de narrativas que são muito fora da curva. Então, o Anora não é um filme fácil, ele não é um filme para todo mundo. E o problema de avaliar um filme assim é que gosto é subjetivo. Tem muita gente analisando a Nora porque usa a premissa do eu acho que esse filme não é bom. Eu não gostei desse filme. Eu não fui com a cara desse filme. É um direito você não gostar. É um direito você preferir Conclave, Ainda Estou Aqui, até Emília Pérez. Se bem que se Emília Pérez ganhasse como prêmio internacional de melhor filme internacional e melhor filme, eu ia quebrar a minha televisão. Simples assim. Agora, é justo que você questione os critérios de quem é dito especialista no assunto, que você questione os 93% do Rotten Tomatoes na avaliação dos críticos de cinema que avaliaram a Nora dessa forma, até porque o Rotten Tomatoes também tem uns esquemas meio errados. O 91 de 100 do Metacritic também é justo que você acabe questionando. O 8.9 em 10 que o Rotten Tomatoes dá para a Nora, é justo você questionar, porque o mesmo Rotten Tomatoes estava dando 76% de aprovação para Emília Pérez e o público abaixo da casa dos 30%. Então, é normal a gente ter uma discordância entre críticos e o grande público, e nem sempre os críticos estão certos. Acontece o seguinte: o histórico de premiação da Anora já apontava que ele poderia ser eleito como o melhor filme do Oscar. Ele é o filme Palma de Ouro em Cannes. A gente está falando do maior festival de cinema do mundo, e ele sim tem um peso para a eleição do Oscar, porque os votantes são similares, porque existe o prestígio de você ter o prêmio desse festival carregando para as outras premiações e para os outros eventos competitivos, e isso acabou influenciando a favor da Anora. O Sindicato dos Independentes elegeu a Anora como melhor filme. E não se esqueça que uma grande massa de votantes do Oscar é composta por
produtores, atores, profissionais de estúdios independentes. É uma massa muito grande de pessoas que não estão vinculadas a grandes estúdios que votam no Oscar. Isso é fato. O fato da Mikey Madison ser eleita a melhor atriz no BAFTA, ninguém está falando disso. No BAFTA ela foi eleita a melhor atriz e os britânicos, o cinema britânico tem um grande volume de eleitores, um grande volume de votantes na Academia de Hollywood. Esse foi o maior termômetro para aqueles que estavam observando como estava o radar para o Oscar, de que Mikey Madison poderia superar a Demi Moore como melhor atriz. A Demi Moore venceu o Globo de Ouro, venceu outras premiações, vinha com uma sequência de vitórias em outras premiações, só que talvez o maior termômetro de que ela poderia ou não vencer o Oscar era o Sindicato dos Atores, era o SAG, porque atores votam em atores. Nessa premiação é um contingente muito grande e para decidir como melhor ator, normalmente são os pares que decidem. Todo mundo pode votar no Oscar, nas categorias principais, mas a maioria dos atores vai votar naqueles que ele entende que são os melhores atores daquele ano. Tanto que, para melhor ator, houve uma dúvida razoável levantada, porque o Timothée Chalamet venceu como melhor ator por Um Completo Desconhecido no SAG, e o Adrien Brody, por Brutalista, vinha vencendo em todas as outras premiações, e ficou esse ponto de interrogação. Sobre a Mikey Madison, para quem não sabe quem ela é, e aí talvez para muita gente foi uma certa dose de preguiça de não pesquisar quem ela é, e eu acho que todo mundo que tem alguma discordância com uma determinada escolha, que não concorda com um determinado ponto, entendo que tem a obrigação de fazer pesquisa, de estudar, de se munir de argumentos para rebater aquilo que não concorda. Porque dizer eu não concordo com essa escolha porque eu não gosto dela, porque eu quero que seja assim, pronto, acabou, é coisa de criança birrenta e mimada. Mas a Mikey Madison é uma estrela em ascensão em Hollywood. Ela foi revelada no último filme da franquia Pânico e se consolidou, pelo menos foi vista pelo Sean Baker, porque Quentin Tarantino escolheu a Mikey Madison para o elenco de Era Uma Vez em Hollywood. Tanto que o Sean Baker, quando agradece ao prêmio de melhor diretor, e eu chego na escolha de melhor filme da Nora daqui a pouco, ele agradece no palco ao Quentin Tarantino por escolher a Mikey Madison como uma de suas atrizes no elenco do seu filme, porque dessa forma o Anora existiria, já que o filme foi escrito com a história pensada na Mikey Madison como protagonista. De novo, arte é algo muito subjetivo. Eu não vou julgar as pessoas que acham que a Fernanda Torres é uma melhor atriz em relação a Mikey Madison. Considerando o histórico, considerando tudo que a Fernanda Torres fez, muito provavelmente é. E o fato da Madison ser eleita a melhor atriz no Oscar 2025 não diminui nem Fernanda Torres, nem Demi Moore. Continuam sendo excelentes atrizes, naquilo que se propõem a fazer, são fantásticas, mas as pessoas precisam entender que são trabalhos muito diferentes. Numa categoria que, na minha opinião, era a categoria mais difícil, a mais equilibrada e a mais imprevisível do Oscar. Qualquer uma das 5 atrizes indicadas poderia vencer como melhor atriz e teria ótimos argumentos para que essa escolha fosse considerada válida. A única coisa que eu realmente reclamo da escolha da Mikey Madison, e isso ela não tem culpa, porque, na minha opinião, e olhando para todo o trabalho dela em Anora com um olhar isento, ela destruiu no filme. A atuação dela é soberba. Para aquilo que ela se propôs a fazer, ela entregou tudo e mais um pouco. Mas o que me incomoda foi o roteiro do Oscar, porque o Oscar preparou um cenário para aclamar a Demi Moore, para entregar para ela o prêmio de redenção, para entregar um Oscar que ela jamais imaginava que poderia ganhar na carreira, e aquilo estava se construindo na frente dela, não só na noite da premiação, como ao longo dos meses em que ela fez campanha por A Substância. Colocam a Demi Moore no centro da plateia, ela estava no melhor lugar do Dolby Theatre, que é bem no centro,
chamam atrizes que estavam esquecidas em Hollywood, por exemplo, June Squibb, Uma Thurman, Goldie Hawn, preparando o terreno de resgate para essas carreiras que eram muito populares em Hollywood e que estavam esquecidas, para no final premiar Michael Madsen. Isso aconteceu antes com Chadwick Boseman, no ano que verteram a ordem da premiação para deixar melhor ator por último, aquele Oscar póstumo que seria do Boseman, mas o Anthony Hopkins venceu. Isso aconteceu em outras oportunidades e o Oscar tem um histórico de eleger como melhor atriz as atrizes em ascensão. E aí, aquelas pessoas que criticam a vitória da Michael Madsen não pode criticar a atriz, tem que criticar quem votou, porque olhando de forma mais clínica, mais, como que eu vou dizer, capciosa, maliciosa, a teoria apresentada em A Substância se confirmou, em detrimento de talentos consolidados, de mulheres maduras com performance excepcional. Os votantes da academia escolheram uma jovem em ascensão. Michael Madsen, com 25 anos, é uma das jovens atrizes da história, uma das mais jovens da história a vencer o Oscar de melhor atriz. De novo, a culpa não é dela, a culpa é de quem votou. Porém, mesmo assim, eu tendo a pensar que não foi um roubo. Não é um absurdo a Michael Madsen ganhar como a melhor atriz, e vamos ser honestos conosco mesmo. Fernanda Torres já tem um grande prêmio em ser indicada, porque era muito difícil ela vencer o Oscar interpretando um papel que tem um tipo de atuação que é diferente daquilo que o americano está acostumado com uma atuação, que é uma atuação mais emocional, mais contida, mais nos detalhes do olhar, da expressão facial, e ela foi genial em tudo isso. Com um filme onde ela fala em português o tempo todo, e a gente sabe muito bem que norte-americano tem preguiça para ler legenda, é certo que alguns votantes do Oscar, e alguns deles confessaram isso, não assistiram Ainda Estou Aqui por conta da barreira idiomática. E mais um detalhe muito importante, que a gente não pode se esquecer nunca. Ainda Estou Aqui é um filme que foi feito para nós brasileiros, não para os americanos, não para os britânicos, não para os franceses. Ele é um filme para nós. Ele é um filme que conversa diretamente conosco. A nossa percepção de Ainda Estou Aqui é diferente da percepção deles, por esse princípio básico. Ele é um filme feito para nós. Ele não é um filme feito para o mercado norte-americano. Ou melhor, ele não é um filme feito para conversar com o norte-americano. É mérito de Ainda Estou Aqui ser indicado e vencer como o melhor filme internacional. Significa que a sua história alcançou o coração de pessoas do mundo inteiro. Mas, no lado sistemático da coisa, a gente tem que agradecer por essa obra conversar com a gente. Porque seria difícil o norte-americano médio entender o que quer dizer o Ainda Estou Aqui. Só um registro. Não quero invalidar o Globo de Ouro da Fernanda Torres. Ela derrotou Angelina Jolie, Nicole Kidman, Tilda Swinton, atrizes consagradíssimas. Mas olhando para a fotografia dos indicados a melhor atriz de Oscar, todas as outras indicadas estavam na categoria de melhor atriz de comédia ou musical, já que o Globo de Ouro separa as categorias. Eu não sei se a Fernanda Torres conseguiria trazer o Globo de Ouro se Ainda Estou Aqui fosse uma comédia musical. Ela derrotou atrizes de um quilate enorme dentro da categoria de drama do Globo de Ouro e, ao mesmo tempo, daquele grupo foi a única indicada a melhor atriz. Esse também é um ponto que a gente tem que colocar como reflexão. Para concluir o vídeo, porque está ficando muito longo, sobre a Nora ser eleito o melhor filme. Além da Palma de Ouro em Cannes, além das indicações ao BAFTA, porque foram 6 indicações ao BAFTA, além de vencer o prêmio dos independentes, a Nora teve 5 vitórias no Oscar. Melhor edição, melhor roteiro, melhor direção, todos os prêmios por Sean Baker, ele fez tudo sozinho, melhor atriz, para Michael Madsen, e melhor filme. De todas as indicações que a Nora conquistou nas categorias principais,
A única que não levou o Oscar foi de melhor ator coadjuvante para Yuri Borisov. A única, de 6 indicações, venceu 5. É muito difícil esse filme não ser considerado o melhor filme de 2024 e vencendo assim a categoria de melhor filme do Oscar de 2025. Muito difícil. Eu sei, eu entendo as pessoas que preferiram Conclave. E Conclave venceu em uma categoria chave que poderia indicar que ele teria uma chance para melhor filme, que é melhor roteiro adaptado. Saber contar uma boa história é um sinal de que você tem um bom filme. E Conclave foi o filme que mais me divertiu entre os 10 indicados a melhor filme do Oscar desse ano. Eu gosto muito de Conclave, de verdade. Porém, melhor roteiro original, melhor edição e melhor direção construíram um cenário para que a Nora vencesse como melhor filme. E tudo nas mãos de um cara, tudo nas mãos do Sean Baker. Olhar para esse termômetro e entender que é o termômetro e a fotografia de momento para apontar para um vencedor é importante. E outros veículos lá dos Estados Unidos apontavam a Nora como favorito. O New York Times, se eu não me engano, deu 52% de chances para a Nora ganhar como melhor filme 2 dias antes do Oscar. Porque há um termômetro para isso, há um clima se construído para isso, há um cenário objetivo se construído para isso. E o histórico do Oscar recente está priorizando as histórias disruptivas. Eu sei que você gosta mais de Ainda Estou Aqui, eu sei que você gosta mais de Conclave, mas a Nora é um ponto muito diferente, um ponto muito fora da curva, e o Oscar nos últimos anos está escolhendo como melhor filme aqueles filmes que eles apostam que serão as forças motrizes, as referências, as influências das próximas gerações de cinéfilos. Isso acontece ao longo da história recente do Oscar. De novo, Nomadland, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, Parasita. Esses 3 filmes venceram um Oscar porque são completamente diferentes do cinema tradicional, do cinema convencional. E a Nora agora entra nessa lista. É seu direito não gostar de A Nora a partir de agora, porque a Nora tirou o sonho de ver a Fernanda Torres recebendo o Oscar e dedicando esse Oscar à mãe Fernanda Montenegro. Que bom que o Walter Salles fez isso quando recebeu o seu Oscar e dedicou a Fernandona, como se eu tivesse essa intimidade, dedicou a Fernandona esse Oscar. Mas tentem fazer um esforço para não massacrar um filme que tem motivos para ser o melhor filme do ano. Da mesma forma como Conclave tem os seus motivos, A Substância também tem os seus motivos, Ainda Estou Aqui tem os seus motivos. Duna 2, vocês pararam para pensar que um filme como Duna 2 não venceu como melhor filme porque a academia está esperando pela terceira parte para premiar a trilogia? O Denis Villeneuve está sofrendo do efeito Senhor dos Anéis, que só foi amplamente premiado no último filme, no Retorno do Rei. E para muita gente isso é injusto, mas são critérios. Critérios que muitas vezes têm a objetividade em coisas que nós não concordamos. E assim é a vida. Assim é a história da humanidade. Assim é a história do Oscar. Tenta não ficar bravo comigo, porque eu discordo da visão de que foi um roubo. Não foi, existem critérios. Sem falar no sistema de votação para melhor filme, que não é o mais votado. O melhor filme é aquele de consenso, é o preferido pela maioria. Eles fazem aquele lance da equação do menos preferido para o mais preferido, vão eliminando o menos preferido, até que chega no consenso de que o preferido da maioria dos votantes é um filme que às vezes é o quarto, quinto mais votado. E é assim que funciona o Oscar. Eu concordo? Não concordo. De jeito nenhum. Foi esse mesmo sistema que deu para Shakespeare Apaixonado o Oscar de melhor filme em 1999, no lugar do extraordinário O Resgate do Soldado Ryan. Foi esse mesmo sistema que fez com que Crash, No Limite, derrotasse O Segredo de Brokeback Mountain. Então eu não concordo com o sistema. Mas no caso de A Nora, diferente desses 2 últimos casos que eu citei, é minimamente justo você ter um filme independente, que vai fora da curva, que coloca camadas de narrativa muito diferentes
vencer o Oscar de melhor filme, até para que esse filme seja lembrado como o tal ponto fora da curva, o tal ponto disruptivo, um filme que muito provavelmente vai ser referência para a próxima geração de diretores, roteiristas, produtores. Talvez não seja a referência para a próxima geração de audiência, de público, mas dentro da bolha que Hollywood vive, a Hollywood entendeu que esse filme pode impactar as próximas gerações. E é isso. Se você ficou até o final desse vídeo longuíssimo, com mais de 25 minutos, muito obrigado e parabéns, porque é sinal que você estava disposto a ouvir. E eu agradeço a audiência que teve ouvidos e até mesmo empatia para ouvir tudo que eu tinha para dizer até o final do vídeo.